Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do RiosCast e eu sou o Alan Pelais. Para quem ainda não sabe, nós somos sócios fundadores de um escritório de assessoria de investimentos, chamados Rios Investimentos. O nosso trabalho consiste em entender as suas necessidades financeiras, conhecer a dinâmica da sua vida financeira, estudar os seus investimentos atuais e, a partir disso, montar uma estratégia que aumente a rentabilidade do seu patrimônio, que faça o seu dinheiro trabalhar para você de verdade. Aqui no podcast na tela consta o QR Code para você apontar o seu celular e abrir a sua conta. A partir disso, você já vai ter o nosso atendimento e o contato conosco. E o meu nome é Renata Vorhler, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do RiosCast. E para quem me conhece, sabe como eu estava ansiosíssima para entrevistar essa pessoa, que eu vou contar uma historinha breve, que quem me conhece também sabe que eu adoro uma história, né? Um belo dia, eu estava no YouTube vendo como é que funciona essa didática de prova para delegado. Porque um dia eu tenho esse futuro sonho, né? E lá apareceu uma jovem, linda. Até então falei jovem porque ela parecia, né? No caso, ela é bem nova. Para tantas coisas, vocês vão descobrir que ela tem essa aptidão. Mas quando eu vi a prova oral dela, eu fiquei fascinada. Acredito que todo mundo aí de casa, né? Porque só esse vídeo que eu tô comentando aqui, ele já bateu mais de 3 milhões e, se eu não me engano, 900 mil views no YouTube. Depois eu vou até colocar o vídeo aqui, porque eu faço questão que vocês também assistam, porque é um show. Essa pessoa, inclusive, ela passou com 98 pontos. Acredito eu que deve ser 100. Praticamente gabaritou a prova, né? Primeira colocada para delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vocês estão entendendo o que vai ser aqui, né? Até eu, que não tenho nada a ver com o assunto, assisti a prova e fiquei ali espantado. Depois daquele dia eu virei fã. Por que eu virei fã? Vocês vão entender, porque ela vai contar toda a trajetória de vida, mas ela tem muitos pontos em comum comigo. E eu, assim, já admiro ela sem ter entrevistado, né? Então tenho certeza que vocês vão amar. Hoje a gente traz aqui a candidata, que passou nessa prova, né? A nossa convidada. Ela é formada em Direito. Ela já foi investigadora de polícia do Estado de São Paulo. Ela estudou e se dedicou incansavelmente para praticamente gabaritar essa prova que eu expliquei anteriormente, né? Ela defende várias causas lindas, principalmente em prol dos animais, a causa autista, e ela vai contar o porquê de todas essas causas que ela defende incansavelmente. E vai contar também como surgiu essa vontade de ser delegada. Hoje ela é uma futura candidata a vereadora da cidade de Tapetininga. E com maior prazer, nós recebemos aqui a delegada, a doutora Júlia Nunes. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, muito obrigada pelo convite, pelas palavras de incentivo, de ânimo também, que faz com que eu persista nesse caminho aí de luta por todos os vulneráveis e que me dá mais ainda energia para continuar, porque realmente os desafios são imensos nessa caminhada. Eu prometo que eu vou segurar minha tietagem, tá? Eu tenho que você me controla, você me dá uns Eu vou tentar. Não prometo nada. O pouco que a gente viu do seu vídeo que viralizou no YouTube, acredito que você também tomou essa alavancagem, né, do pessoal te conhecer através desse vídeo. Conta um pouquinho pra nós hoje, quem é a Júlia Nunes no âmago? Como começou isso de um dia eu vou ser delegada? Você já pequenininha falava, não, mãe, eu quero entrar na polícia. Como funcionou isso lá atrás, assim? Olha, não, nunca foi meu sonho ser delegado de polícia. Nunca. Realmente a vida vai nos encaminhando muitas vezes para destinos que a gente nunca imaginou para nós. Eu sou irmã atípica da Alice, minha irmã mais nova. Somos lá em 3 mulheres, Júlia, Luísa e Alice. A Luísa mora fora, nos Estados Unidos. Também tem uma história aí de muitas lutas e desafios. Está se mantendo lá, conseguiu se formar enfermeira nos Estados Unidos e trabalha atualmente como enfermeira de UTI. E a Alice, ela é autista, nível 3 de suporte não verbal. O que é isso, né? Para as pessoas entenderem. Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tem aí dificuldades ou não habilidades aí da fala, da interação social e algumas comorbidades relacionadas.
o que seriam essas comorbidades? Muitos dos autistas podem ter deficiência intelectual junto, podem ter compulsão alimentar ou seletividade alimentar, enfim. E a Alice, ela tem 29 anos. O grau dela, para as pessoas, né, de forma leiga entenderem, é severo, tá? Porque ela não fala, ela tem comorbidades de deficiência intelectual e também de compulsão alimentar. E atualmente ela está apresentando convulsões. Então, assim, é o bebê de casa. Ela para sempre vai ser o bebezão, porque embora ela tenha 29 anos, mentalmente aí a gente fala, é como se ela tivesse 4, 5 anos de idade, tá? Mas num corpo de uma mulher. E aí, desde pequena, eu fui adaptada ao meio dessa diferença, né? Porque em casa a gente acabou aprendendo a cuidar muito cedo do outro. Geralmente, né, quem é criança não tem esse costume de se preocupar ali com o outro, porque, né, se preocupa mais com as coisas do dia a dia de uma criança. Mas desde cedo eu fui instada a prestar atenção na Alice, né, a aprender a lutar por ela, a falar por ela, a defendê-la. Mas não que isso foi imposto pelos meus pais, pelo contrário. Eles nunca impuseram nada, mas foi muito natural para mim e para Luísa cuidar da Alice. Desde pequena, a Alice nasceu, eu tinha 6 anos. Então, assim, desde os 6 anos, eu fui começando a entender que nem todo mundo era igual ao outro, que as pessoas, elas precisavam de algumas defesas e que a gente sofria preconceitos. Então, desde cedo, sem eu entender a dimensão do que se tornaria Alice, porque a gente não tinha a dimensão de quais seriam as dificuldades da Alice em casa. Aí eu fui me formando, né? Eu tive essa base aí já de aprender a defender aquele que não consegue se defender sozinho. E com o passar dos anos, eu cheguei na época de vestibular, eu queria fazer fonoaudiologia ou terapia ocupacional. Porque assim eu entendia que eu ia ajudar mais Alices, né? Porque não bastava eu ajudar minha irmã, eu queria ajudar outras pessoas a terem, né, a oportunidade aí de desenvolver as suas habilidades. E aí, porque a Alice desde pequena fez muitas terapias. E aí, graças a Deus, eu não passei numa faculdade pública de fonoaudiologia ou terapia ocupacional. Eu fui até eu passei na segunda fase, fiquei numa lista de espera de uma faculdade pública dessa área da saúde, e aí não fui chamada. Mas eu não queria fazer cursinho para vestibular, né, para conseguir passar em uma pública. E meus pais não tinham condições de pagar uma particular fora da minha cidade. E aí meu pai falou um dia, eu lembro até hoje, eu lembro poucas coisas, assim, de infância e tal, mas isso eu lembro muito bem, assim, na minha mente. Ele estava no quarto dele e ele falou, viu, tinha passado uma reportagem na TV do vestibular de Direito. Ele falou, por que você não presta Direito aqui? Se você passar, você faz. Se você não gostar, você para e aí faz cursinho, porque aí não vai ter jeito. Você vai ter que fazer, né, alguma coisa. Falei, quer saber? Tá bom, vou fazer. O meu pai fez Direito, minha mãe fez Direito, embora eles não exerçam nenhuma carreira jurídica. Minha mãe é assistente social do Tribunal de Justiça, aposentada, e meu pai é corretor de seguros. Nenhum seguiu aí o ramo jurídico. Mas eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu passei na prova e comecei a cursar Direito. Então, assim, nunca imaginei, nem sabia do mundo policial. Para mim, né, polícia era para prender criminosos e era isso, acabou. E aí fui fazendo a faculdade de Direito e aí eu comecei a entender que realmente eu tinha tudo a ver com o direito. Eu não tinha nada a ver com a área da saúde. Porque eu tenho essa personalidade também já, né, de acho que lutar, de ir atrás, de muitas vezes brigar pelo outro, de defender. E aí eu percebi que eu me encontraria, mas não sabia ainda o que eu ia fazer. Concluí a faculdade de Direito, passei a advogar. E aí eu vi que eu não servia para ser advogada, porque eu não sabia cobrar os meus serviços. Eu tinha dó. Eu acabei, no final da minha carreira de advogada, eu estava pagando para trabalhar, porque eu peguei a causa animal para advogar no final. E aí imagina que eu ia cobrar de uma ONG de proteção animal. Eu não conseguia. Isso é meu, né? Aí eu falei, não, mas eu preciso sobreviver, eu preciso ter uma independência financeira. E aí eu comecei, falei, não, eu vou para o mundo do concurso público, porque a carreira pública, embora
o salário seja engessado, muitas vezes desvalorizado, você não vai conseguir ficar milionário sendo funcionário público. Eu comecei a prestar o concurso e passei para escrivão de polícia e investigador de polícia do estado de São Paulo. E aí assumi imediatamente, porque eu passei, eu falei, vou assumir. Porque eu precisava dessa independência financeira, eu queria muito isso. E aí comecei a exercer o cargo de investigador. E aí eu tive uma segunda virada de chave profissional. A primeira foi quando eu fiz direito e vi que realmente era aquilo que eu tinha que fazer da vida. E a segunda virada de chave foi quando eu comecei a exercer o cargo de investigador e conheci o mundo policial. E aí eu entendi, falei, nossa, eu não sabia de nada. Eu não sei de nada o que é ser polícia no Brasil. Realmente, eu preciso continuar aqui. Foi um choque pra Foi você? um choque. Eu não tinha noção do mundo policial, do que era ser polícia, quais as dificuldades, quais também as alegrias que a gente tem sendo policial civil. E aí eu falei, mas eu tenho que ter a carreira jurídica, eu fiz direito, meus pais pagaram a faculdade, né? Eu sempre fiz estágio, sempre tentei dar o menos custo possível, mas não tem como, né? E aí eu falei, não, eu preciso de uma carreira jurídica para fazer valer o meu diploma jurídico. Foi assim que eu pensava. E aí eu falei, estou na polícia, vi vários delegados de vários perfis e falei assim, eu também posso. Por que não? E aí eu comecei a estudar, assim, dia e noite, ininterruptamente, para o concurso de delegado de polícia. Então eu fiquei 3 anos estudando dia e noite, antes de trabalhar, na hora do almoço, depois de trabalhar. Todas as férias que eu tirei como investigadora de polícia nunca foi para lazer, sempre foi para estudar para as provas. E aí eu passei para delegado de polícia Minas Gerais e delegado de polícia do estado de São Paulo. Fui para Minas primeiro, porque o concurso acabou antes lá, acabei assumindo lá. Fiquei lá como delegada quase 1 ano. E aí pedi exoneração e voltei para São Paulo como delegada. Porque o meu objetivo de vida era voltar perto de casa, né, perto da minha família, para conseguir ajudar com a Alice. Porque para mim ali não tinha objetivo ficar em Minas Gerais como delegada se eu poderia exercer o mesmo cargo, a mesma função, com salários muito parecidos, porque o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais são os estados que pagam mais mal para a Polícia Civil. E eu falei, então financeiramente não vai fazer diferença. E o cargo é o mesmo. E eu já conhecia a estrutura da polícia, eu sabia já mais ou menos o que eu enfrentaria. E aí eu vim para o estado de São Paulo, para ficar mais perto da Alice. E nesse meio tempo, eu tive também uma mudança de panorama na minha vida com a causa animal. Que aí as coisas foram se unindo, se juntando. No final da minha faculdade de Direito, o meu pai resgatou uma ninhada de gatos. A gente nunca tinha tido gato em casa. E aí ele me ligou e falou, vem aqui na minha corretora, porque eu preciso que você leve gato no veterinário. Eu falei, como assim, pai? A gente nunca teve gato? Que isso, gato? Assim, eu achei um absurdo aquilo, né? Que a gente sempre teve cachorro. E aí ele falou assim, os gatinhos vão morrer se não forem no veterinário. Aí eu fui lá, peguei numa caixa de papelão 2 gatinhos desse tamanho assim, que era assim, parecia rato pelado, e fui levar para o veterinário. E no meio do caminho, um dos filhotinhos morreu. Que era muito pequenininho, assim, recém-nascido. Porque a gatinha de rua tinha dado cria no telhado. E aí, acho que mexeram no ninho e ela não voltou mais. Penso eu, né? E aí, um morreu no meio do caminho. Aquilo, pra mim, também foi... Eu falei, como assim? Um bicho morreu, eu não consegui salvar. E aí que começou a despertar a outra coisa em mim também que eu desconhecia, que era a causa animal. Então, assim, tudo aconteceu meio junto, foi um processo. E aí, como investigadora de polícia, como delegada de polícia, eu fui percebendo que eu poderia fazer mais pelos animais também, né? No aspecto do combate aos crimes de maus tratos, de conscientização animal. E aí, o resultado da prova oral, né? Como você falou, nunca esperei um primeiro lugar. Eu nunca estudei para ser primeiro lugar. Eu estudava para passar, era isso que eu queria. O meu objetivo era passar para delegada. Não importa se em último, se em primeiro lugar. Eu estudava para passar. E aí, quando eu recebi a notícia, eu falei, acho que eles me confundiram. Eu acho que não é possível. E aí, tanto que quando eu fui receber a nota,
a policial civil que dá a nota no balcão. Você fica sabendo individualmente primeiro, porque depois que publica, né? Aí eu fui na... Não, publica a nota, mas você não sabe individualmente quais as notas. E aí eu fui na academia de polícia, porque eu queria saber, né? Se eu poderia recorrer, alguma coisa assim. Aí ela olhou pra mim, olhou pra nota e falou assim: ah, é você? Eu falei, o quê? Ela falou, não, porque, ó, administrativo foi 100, processo penal foi 100, penal foi 100, legislação penal especial foi 100, direitos humanos foi 100, só a constitucional que foi 95. Eu falei, o quê? Aí que eu falei, meu Deus, não é possível. Nossa, eu imagino... Porque assim, quando a gente assiste seu vídeo, novamente, assistam, você tá num tom de voz muito seguro e você é muito precisa nas respostas. E eu senti que eles também te acolheram assim porque gostaram de você. Do jeito que você se comunicou, dessa segurança, você sabia tudo, na ponta da língua. Mas eu não tinha ciência que eu sabia tudo. Eu estava respondendo, as coisas saíam da minha boca, mas eu não tinha ciência se eu estava respondendo certo ou errado. Eu estava respondendo aquilo que eu considerava correto. Mas, realmente, quando você está ali sendo, né, avaliada, julgada ali por 6 delegados de polícia, você não tem como, você fica numa posição muito mais vulnerável. Mas eu tive, assim, eu estudei tanto, eu treinei tanto, mas tanto, que ninguém imagina, assim. Eu passei, assim, né, esses 3 anos, eu resgatei daí inúmeros cachorros nesse meio tempo. Um dos meus cachorros, ele teve um câncer muito linfoma, que eu fiquei levando na quimioterapia. Então, eu tinha que dividir a hora do almoço para levar ele na quimioterapia. Ele pesava 40 quilos, eu sozinha levava na quimioterapia, voltava, dormia com ele na garagem, porque ele estava sofrendo muito. Foi, assim, muito difícil para mim. E mesmo assim, eu continuava persistindo no estudo. Então, assim, quando eu cheguei na prova oral, muita gente, né, comentou depois do vídeo, nossa, ela parece tão plena, nossa, quanta segurança. Eu nem sou da carreira jurídica, né? Tem uma pessoa lá que falou, faço mestrado em química, nem sei como eu vim parar nesse vídeo. E eu não consigo parar de assistir. E aí, só que assim, como que eu mantive aquela calma aparente? Porque eu também não tinha consciência que eu estava calma. Depois que eu fui ver o vídeo, que parece realmente que eu estava ali à vontade, mas não. Eu cheguei naquele dia da prova, até o dia da prova eu tava com gastrite nervosa, sabe? Suando, emagrecendo, dor de barriga antes da prova, tudo de nervoso eu tive. Não, de fora a gente tem certeza que você se dedicou. Por quê? É uma das provas mais temidas. Todo mundo que fala, parte oral. E isso, no seu subconsciente, como foi dominar isso de que é uma prova mais temida e eu tô aqui na frente dessas pessoas? Então, primeira coisa foi, eu treinei muito. Eu não só estudei juridicamente para, né, me aprimorar intelectualmente, mas eu treinei inúmeras vezes. E o que é o treinar? É realmente fazer o simulado de uma banca de prova oral. Então, eu sentava com 2 colegas que também estavam na prova oral, todo domingo, por, assim, 9 meses. Todos os domingos, religiosamente. A gente nunca faltou. Meu pai cedeu o espaço lá da corretora de seguros. Domingo de manhã, das 9 ao meio-dia, estávamos nós 3 treinando para a prova oral. Então, né, eu era examinadora, meu colega era examinador, o outro era examinador, e cada um era a vítima da vez. E aí a gente treinou ininterruptamente por 9 meses. Então, assim, eu me expus a vários cenários de prova oral, vários examinadores. E também fiz um preparo com uma psicopedagoga, que treina várias pessoas para a carreira jurídica de prova oral. E aí ela me deu, assim, as principais dicas de postura, de fala, de velocidade da voz, né? De velocidade da fala. E também para essa autoconfiança, para a gente trabalhar a autoconfiança no dia. Porque parece que você está indo para um abatedouro. A sensação é de morte. Que assim, quando eu porque vi você é o tudo ou entrando, nada. Parece. E assim, O sonho ali que você lutou exatamente, tanto, né, que tá em xeque. Que tá em xeque, porque é a última fase. Então, assim, ali é o que vai definir se todos aqueles anos que você investiu, as renúncias, os sacrifícios, se vai dar certo ou não. Então, eu treinei muito para chegar até ali.
E todo mundo pergunta, nossa, mas ela tava plena, você tava mesmo? Como que era? Falei, olha, gente, até 1 minuto antes de eu sentar naquela cadeira da prova oral, eu estava muito nervosa. Assim, eu não conseguia comer, a garganta fechada, eu não conseguia sequer engolir quase, assim. Mas quando eu sentei na cadeira, eu mentalizei e para Deus, e aí vai muito de cada pessoa quando tá prestando concurso, mas eu acho que não tem nenhum concurseiro que fique assim, sem alguma fé em alguma coisa quando tá prestando prova e tá se sacrificando muito. Eu entreguei para Deus, eu falei, Deus, eu fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance. Então agora eu não vou deixar nenhuma coisa ruim, nenhum pensamento de autossabotagem, de medo me dominar. Eu vou enfrentar isso aqui. Eu consigo. Então realmente eu ficava repetindo palavras afirmativas para mim. E ali eu encarnei a delegada de polícia. Então eu sentei ali e falei, não, vamos. Sabe assim? Sem medo. Encara, porque se você estudou alguma coisa, você vai responder. Você não vai ficar muda na prova. Você estudou 3 anos, não tem como ficar muda. Alguma coisa você sabe. E aí foi com esse pensamento, assim, totalmente focado, que eu encarei a prova oral. E aí eu tive ali 30 minutos de autocontrole e de hiperfoco naquilo, que eu também me surpreendi comigo, sabe? Eu não esperava isso de mim. Então foi muito legal também esse exercício aí de superação. Foi um exercício de superação muito grande pra mim. Você filmou a reação dos seus pais, da sua família, das suas irmãs? Não. Porque valeria um vídeo, né? Quando a família sabe da notícia. Como foi pro seu pai? Ele que te incentivou lá atrás, Sim, né? mas ele nunca incentivou a ser policial, né? Não, assim, mas Nunca. ele que deu, querendo ou não, um pontapézinho ali do Sim, direito, mas né? eu falei, você é responsável, você me fez fazer direito. Porque quando eu falei que eu ia ser, né, investigadora e depois delegada, ele falou, mas o que você tem na cabeça? Por que você quer ser policial? Porque eu não tenho ninguém na minha família policial. Não é, essa realidade realmente é distante de qualquer pessoa da minha família. E como eu falei, a vida vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente não entende no início, né? No seu caso, parece que era o seu destino mesmo. Parece. Né? Nitidamente. Porque Hoje a vida vendo deu um de fora. turn, né? E te Exatamente. direcionou. É por aqui que você tem que ir, né? Muito da parte que nem você fala, da fé de Deus, te direcionou pro seu propósito e... Foi. Nitidamente. E assim, e independentemente, né? Se era investigadora, se era delegado... o sentimento de ser útil para a sociedade, de defender a sociedade como um todo, foi crescendo em mim. Né? Como irmã da Alice, depois como protetora de animais, e aí como delegada de polícia, que a gente só vê desgraça e problema. Então eu sempre falava com a minha equipe, né? Falei, gente, aqui é um lugar que a gente só vai receber problema e más notícias. A gente não tem que ficar esperando coisas boas, assim. A gente vai lidar com problemas. Então, nós, como equipe, e aí é a Júlia a gestora, né? Nós, como equipe, a gente não pode ser um problema. Porque a gente já lida com o problema de todo mundo. Então, nós aqui temos que manter a harmonia, temos que manter a proporcionalidade na distribuição de serviço, temos que manter aqui o mínimo de coleguismo. Então, porque... Tem problemas. Os recursos humanos, eu acho que a coisa mais difícil de gerenciar, sendo delegada de polícia, realmente são recursos humanos. Porque você tem que, todo momento, gerenciar crises, né? Ah, um faltou, o outro não veio, o outro não faz o que tem que fazer, o outro faz mais que todo mundo, sabe? E tá passando por problemas pessoais e você tem que gerenciar tudo aquilo. Ah, tá faltando papel higiênico na delegacia, tá faltando papel. Ah, falta funcionário, você não tem o que fazer, porque... E a imagem da Júlia mulher foi respeitada desde que você assumiu o seu cargo? Não. Como foi isso pra você? Foi desrespeitada de diversas formas. E porque, assim, desrespeitado. Desculpa a pergunta, mas quantos anos você tinha quando assumiu a primeira delegacia? 30 anos. 30 anos. Tinha 30. Com essa pele dela de 15 anos. Quando você chegou na delegacia, o pessoal viu na cabeça, né, preconceituosa das pessoas. É uma menina. Sim. Não, com certeza. Mas isso não só dentro da instituição, fora também. Então, assim, o público que eu atendo também se surpreende, também duvida da minha capacidade, também fala, nossa, mas você não tem cara de delegada? Nossa, mas tão pequena, tão novinha, tão... Porque realmente a população, ela tem um estereótipo, né, de delegado, de delegada de polícia.
Muitas vezes a delegada de polícia é mais masculina e não é tão, né, não tem tão delicada. Enfim, eu nunca deixei a minha feminilidade ao lado, assim. Eu sempre gostei de me arrumar, gostei, né, de fazer coisas relacionadas a mais sensibilidade. Mas também eu sempre fui muito firme nas coisas que eu fiz. Então, e sempre tive que... A gente tem que aprender a resistir como mulher. Todos os dias, ser mulher aqui, me permita fazer essa observação, é um ato de resistência. Isso não é da boca para fora, isso não é mimimi, isso a gente vive em todo momento. Como delegada de polícia, como assessora de investimento, a gente vive isso. Eu tenho certeza que tem clientes que falam com você em um tom, de uma forma, e com ele fala de forma diferente. Vai tratar ele de uma forma talvez mais nobre, mais séria, e com você vai tratar de forma diferente, como ou você entende menos, ou que vai querer confirmar com ele. E como delegada é a mesma coisa. E como empresária vai ser a mesma coisa. Como juíza, promotora, advogada. Tem diferença no tratamento. Então, a gente tem que sempre provar mais competência. Provar que a gente sabe mais. Que a gente consegue mais. Sempre a gente tem que provar todos os dias mais coisa. Para ser realmente valorizada. Mas isso é uma mulher entendendo a outra, porque os homens de fora, porque a mulher, já ouvi até, porque a mulher tem o dia dela, porque a mulher acha que ela é mais, não é que a gente acha, a gente realmente enfrenta mais dificuldades, porque né? tem a Lei Maria da Penha, porque não tem Lei João da Penha. Exatamente. E aí eu respondo, não tem Lei João da Penha porque o homem, ele nunca foi objetificado, porque o homem, ele nunca foi tão discriminado e colocado como um ser inferior como a mulher foi, inclusive juridicamente. Porque até 1988, o direito brasileiro considerava a mulher um ser inferior, porque a mulher tinha menos direito. A mulher não era considerada juridicamente igual. Com a Constituição de 1988, que veio escrito expressamente que homens e mulheres são iguais perante a lei. A gente não tinha isso. A gente não tinha direito a voto até 50 anos atrás, a gente não tinha direito, muitas vezes, e aí 1827, a gente não tinha o direito de frequentar a escola, as meninas. Então, óbvio que as nossas dificuldades como mulheres são infinitamente maiores e diferentes do que os homens. Não tem como a gente igualar essa dificuldade. Por isso que existe a Lei Maria da Penha. Porque, historicamente, as mulheres são mortas, agredidas, objetificadas por serem mulheres. E porque até hoje muitas pessoas, homens e mulheres, porque a gente foi ensinado socialmente, né? Então mulheres são machistas também. E eu não falo que eu não sou machista, eu também sou machista porque eu tenho certeza que eu tenho em determinados momentos da minha vida falas machistas, comportamentos machistas, e a gente tem que se policiar todos os dias. Então, assim, o Anuário de Segurança Pública de 2024 veio comprovar mais uma vez que os crimes contra as mulheres cresceram, que a cada minuto mulheres são estupradas aqui no Brasil. Então, assim, por isso existe a Lei Maria da Penha. Não existe a Lei João da Penha, mas todos os crimes contra os homens também são investigados, são punidos. A única coisa que a Lei Maria da Penha fez foi trazer um maior rigor e maior segurança para as mulheres conseguirem denunciar, terem medidas protetivas para que, né, elas denunciem e consigam afastar o agressor dela em um tempo mais rápido. Porque, infelizmente, é essa realidade que a gente encontra ainda no Brasil. De que mulheres são mortas todos os dias. Eu falo que é uma epidemia, né, desse machismo estrutural. Porque todos os dias mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Por muitas pessoas considerarem-nas propriedade do outro. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ou de você ser espancada porque você se portou ou enfrentou alguma pessoa que desagradou e ele vai agredir você por ser mulher. Porque se fosse homem, não faria o mesmo. Então, assim, como delegada de polícia, é óbvio que a gente enfrenta dificuldades por ser mulher. E não só dificuldades institucionais, internas. Né? Por exemplo... realmente é exceção ainda mulheres serem na polícia, serem nomeadas para cargos de gestão, para delegacias especializadas que não seja a delegacia da mulher, para cargos de confiança, serem promovidas para classe especial.
Eu acho que a gente tem aí 157 vagas, não sei muito bem para classe especial, mas assim, 145 deve ser homens. Tem pouquíssimas mulheres, eu não sei aqui, né, os números. A gente tem essa dificuldade, é velada, porque não é algo que muitas pessoas fazem de forma consciente. A gente tem a dificuldade como delegada para também se impor, ter o respeito da equipe, como teria um delegado. Então, muitas ordens minhas, burocráticas, administrativas, ordens simples de, quero que o móvel da delegacia fique aqui, quero que o atendimento seja feito desse jeito. Essas ordens são muito mais questionadas quando nós, mulheres, damos como delegadas, do que um delegado homem. A gente enfrenta isso. E também o público. Muitas vezes eu estou exercendo o cargo de delegada de polícia, estou no meio de uma investigação, dando uma ordem de prisão, mandando apreender determinado objeto e a pessoa, ela tem a coragem de questionar uma ordem minha, mas do delegado não. Então a gente enfrenta assim, não dá pra gente romantizar, né, o exercício do cargo de delegado de polícia, porque realmente é mais difícil para a mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem comprovando todos os dias que a gente pode sim fazer mais. E muitas vezes a gente faz coisas melhores, tem outra visão do que determinados delegados de polícia. Então, muitas investigações complexas também são feitas por mulheres, são gerenciadas por mulheres. Muitas transformações na polícia, nas unidades policiais, são de mulheres. Mas a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Eu fiquei muito feliz com as últimas aprovadas também para o concurso, no concurso para delegadas. A maioria eram todas mulheres, praticamente todas da sua idade. Então, a gente vê que a gente está ganhando cada vez mais espaço, de acordo com o propósito que você foca, a luta que você se dedica diariamente. Então, a gente traz isso aqui no RiosCast, essa mensagem de que você é mulher, você pode ser o que você quiser. Se você é homem também, e você pensa em lutar pelos seus sonhos, você pode também, porque isso aqui é só uma pontinha da história dela. Então, ela vai contar o início das causas também, as quais ela se predispõe a defender. E mesmo com todos esses desafios, você tá ali, firme e forte, batalhando todos os dias. A gente vê que na área de polícia, assim, é mais difícil, né, quebrar esse paradigma da mulher. Sim. Na área financeira era igualzinho. Se você puxar 10 anos atrás, você tinha poucos profissionais mulheres na área financeira. Mas de um tempo para cá veio se alterando. Hoje você vê ali uma relação igualitária e muitas vezes até mais mulheres no mercado financeiro, que eu conheço de assessora no mercado e foram conquistando seu espaço. Então, eu acredito que com o tempo as coisas vão evoluindo. Porque o ideal é ter o ponderamento, né? Você ter tanto mulher quanto homem pelo complemento de opiniões, de visão. O homem nunca vai ter visão igual a mulher nunca vai ter visão igual ao homem. E ambos se complementam. Por exemplo, a mulher pode ter muito um lado mais para trabalhar na área de polícia com um lado afetivo e emocional que o homem não vai ter. De organização. Nossa, esse então nem se diga, né? Não, porque as delegacias que eu passei sempre foram geridas por homens. Um desastre. E aí eu chegava na delegacia, mas é uma visão diferente. Totalmente. A gente não tá falando em certo ou errado, mas são visões diferentes que geralmente mulheres têm mais. De chegar no lugar, organizar, ver o que tá feio. Pra gente ter... Eu sempre pensei, eu quero um meio ambiente de trabalho saudável para os policiais e para o público. E para os presos. Não tem problema algum. Tanto que eu passei por uma delegacia que a gente conseguiu reformar a delegacia com verba do Poder Judiciário. Porque a gente não conseguiu através, né, da polícia. E aí eu reformei a cela, onde os presos são recebidos. E aí o pedreiro brincou comigo. Doutora, agora só tá faltando uma televisão ali no hotel, né? Porque assim, ele achou talvez engraçado, muito diferente, eu fazer questão de reformar a cela inteira, deixar pintada, limpa, bonita. E falei assim, não, eu quero dignidade para todos. E eu vou exigir também que aquele preso não suje, não risque a parede, porque todo mundo tem o direito de ser bem tratado de acordo com cada posição ali no ambiente de uma delegacia. E outras delegacias também, a parede mofada, a pintura feia, sabe? Os móveis ruins. E aí eu fui também fazendo essa gestão aí de ambiente e dá diferença. Total. Não só para quem é atendido, mas para quem trabalha lá. E são visões que muitas vezes o homem não se importa muito. Por quê? Porque culturalmente, quem cuida do lar, quem é o cuidador, quem se preocupa com as coisas da casa são mulheres. Então, muitas vezes,
Os homens, eles não foram ensinados e não têm esse start de olhar para isso. E faz diferença. Por isso que é tão bom o equilíbrio, né? Por isso que a gente tem que ter as visões ali diferentes, porque tem também visões de homens que a gente muitas vezes não tem. Então, eu acho que a gente tem sim que respeitar cada um ali e tem que dar o espaço. Sim. Como você falou, né, da assessoria de investimento, era um ambiente também majoritariamente masculino. Assim como a polícia ainda é. A gente ainda é minoria na polícia, mas vem crescendo muito. Eu, inclusive, assisti um filme de um casal de assessores de investimento de Nova York, que também dá, assim, nitidamente para você enxergar a diferença de tratamento da empresa lá de Nova York, aquelas empresas enormes, super importantes, de bilionários, a diferença do tratamento ali do casal, que não poderia informar que era casal para a empresa e tal. E aí você via o tratamento da mulher e você via o tratamento do homem. E aí eu me senti representada também naquilo. Porque, em certa medida, por mais diferente que seja a profissão, algumas coisas se repetem. Mas eu não sei você, mas um dia eu já tolerei. Hoje eu não tolero mais. Exatamente. Então, assim, aquilo foi me moldando para que eu conseguisse me posicionar melhor. Teve alguns casos que eu passei numa corretora passada, que nem vem ao caso, mas eu já cheguei até a constranger pessoas de falar. Então, esse tratamento é diferenciado pelo fato dele ser homem e eu ser mulher, porque temos um intelecto acadêmico praticamente igual. Temos Sim. formação superior, temos MBA, temos especialização. Por que essa distinção de tratamento? Aí as pessoas ficam envergonhadas, não sei se já aconteceu com você. Sim. E aí falam, não, pelo amor de Deus. Aí tudo muda, né? Mas é duro se impor todos os dias, né? É. Cansa. A gente cansa. Então, obviamente, eu já cansei muitas vezes. Só que aí acontece alguma coisa que fala, não, tem que levantar a poeira e ir de novo. Amanhã é outro dia, amanhã são outras dificuldades. Outras pessoas precisam de mim, outros animais, então eu vou continuar. Mas realmente tem vezes que a gente balança. Tem vezes que a gente cansa e que é impossível, assim, não chorar de impotência, de frustração. Porque querendo ou não, por detrás a gente tem milhões de hormônios. Sim. Né? Então a gente é uma briga conosco e, né, em prol dos nossos propósitos. Mas cansa. Cansa. Cansa brigar. Como uma das causas, né, que você falou que eu defendo, é a causa das famílias atípicas, das pessoas com deficiência, e especialmente os autistas, porque eu sou irmã atípica, né, irmã de uma autista. E eu entendo muito o sofrimento das mães, das famílias, dos pais, a maioria é mãe solo. Já começa aí a dificuldade, porque quando se tem uma pessoa com deficiência na família, especialmente um filho quando nasce, geralmente o pai abandona o lar. São poucas as famílias que mantiveram o casamento, que mantiveram ali a estrutura. São poucas. Isso é comprovado. Então, assim, se você conversar com 10 mães atípicas, eu acho que 7 vão ser divorciadas ou são mães solos porque o pai abandonou. E aí, assim, eu entendo também a dificuldade porque elas cansam todos os dias de brigar pelo básico, de fazer o básico. Olha, eu quero matricular meu filho na escola. Meu filho é autista, mas ele tem o suporte que é para ser matriculado numa escola regular, não numa escola especializada. Não, ele tem que ser incluído. E aí você tem várias dificuldades para fazer matrícula, dificuldades criminosas muitas vezes, porque não se pode negar matrícula, não se pode criar empecilhos para fazer aquela pessoa desistir de matricular o filho, mas isso acontece todos os dias. Então, assim, é cansativo também ser mãe atípica. E eu vejo pela minha mãe. Ela tem agora 60 anos e ela cansa. Ela está exausta de cansar pelos direitos básicos da Alice. E aí eu tomei um pouco à frente também, eu e meu pai. Foi aí o seu start? Não, o start com a Alice já foi muito cedo. O start com a Alice já foi muito, muito cedo. Mas aí, quando eu fiz direito e eu vi que juridicamente essa parcela da sociedade precisa ser defendida e a gente precisa brigar judicialmente por elas, ali já foi meu start, na faculdade de Direito. Mas como delegada, eu percebi que eu também poderia fazer por eles. Então, eu comecei a dar palestras de conscientização e de expor, né, o dia a dia da Alice, de uma família atípica, nas minhas redes sociais. Para que as pessoas começassem a normalizar ser diferente. Para que as pessoas entendessem que era normal ter uma autista convivendo em sociedade, mesmo com todo aquele, né, nível de suporte que ela precisa.
Porque ela não pode ficar sozinha, ela não tem independência, ela tem autonomia nos atos da vida diária dentro de casa. Mas assim, 24 horas ela precisa de cuidado. E tem crises de agressividade, tem crises de insônia, tem inúmeros comportamentos inadequados. E aí eu comecei a expor isso nas minhas redes sociais. E muitas pessoas me seguem pela Alice. Falam, eu tô aqui só pela Alice. Eu quero ver, eu adoro quando ela aparece. E o meu pai começou a fazer isso também. Meu pai criou um Instagram que toda semana que ele está com a Alice, que eles são agora divorciados, e ele fica uma semana com a Alice e minha mãe uma semana. E aí, todos os dias, ele posta vários vídeos da rotina da Alice. E assim, vídeos reais, caseiros e imediatos. E aí tá maior sucesso, porque todo mundo que vê a Alice na rua, por exemplo, muitas pessoas, né? Oi, Alice, cumprimenta, mexe com a Alice. E isso é legal porque dá um afago também em nós como família. Assim, nossa, agora ela não tá sendo tão discriminada, tão excluída. Ela tá sendo reconhecida, estão respeitando, normalizando. Mas as dificuldades dentro de casa são as mesmas. Porém, isso nos traz também novo ânimo, sabe? Para continuar lutando para que isso seja normalizado. Porque a gente que te acompanha, a gente vê os desafios na rede social E a gente conhece muito pouco, né? Então, por isso que é importante. A gente... Que convívio que você tem com o autista? É raro a família que acaba tendo convívio. Então, a pessoa não sabe muito do que é o dia a dia, o que precisa, como tratar o autista. Sempre tem aquela barreira por ignorância mesmo, né? E porque, por muitos anos, essas pessoas elas foram trancadas dentro de casa ou em clínicas e escondidas. Por vergonha da família, por preconceito, por não aceitação. E uma coisa que eu sempre falo é você não aceitar que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho seja autista ou uma pessoa com deficiência, não vai tirar o diagnóstico dele. O diagnóstico está nele, ele existe. Então, a sua negativa só vai trazer mais sofrimento para você, para sua família e para a própria pessoa. Então, assim, não adianta. A gente negar o diagnóstico vai trazer mais sofrimento e vai atrasar mais o desenvolvimento, muitas vezes, daquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Não é fácil. Realmente, eu sou irmã. Então, a minha reação, né, quando entendi que a Alice era autista, foi completamente diferente dos meus pais. Porque os pais, realmente, eles passam aí por um momento de luto quando vem o diagnóstico. Porque é como se aquele filho que eles projetaram, que eles criaram todas as expectativas, morresse para que um outro filho ali nasça. Para que eles realinhem todas as expectativas que ele tinha em relação àquela filha, por exemplo. Não vai ser daquele jeito que ele esperou. Mas aí eu também faço um exercício de reflexão. E quando é que o pai ele tem total controle de quem vai ser aquele filho? De quais as dificuldades que ele vai encontrar? Então, assim, só que o diagnóstico, ele antecipa aí essa quebra aí de expectativa. E foi muito difícil, eu lembro, tenho, assim, né, algumas memórias. Alice, o diagnóstico só veio com 7 anos. Demorou muito, porque a Alice é de 95, ela tem 29 anos. Então, assim, naquela época era muito difícil ter o diagnóstico CID de autismo. Hoje em dia já tá um pouco diferente. E aí... Mas a minha mãe percebeu que ela era diferente das outras filhas desde muito cedo, com 9 meses. E minha mãe começou essa busca incessante por saber o que ela tinha de diferente. E muitos médicos falavam, não, é só um atraso. Não, cada criança tem seu tempo. Não era só um atraso. Cada criança não tinha o seu tempo. A Alice era diferente. A minha mãe percebeu. Mas sua mãe teve uma atitude grandiosa de buscar essa ajuda. Porque a maioria dos pais que a gente vê que trata né, está com essa pessoa especial, eles não acham que não. É mais difícil. Você não acha que é mais difícil para o pai entender do que para os médicos darem aquele relato? Sim, é muito difícil. Aceitar, né? Só que quanto mais cedo você aceita, melhor vai ser a sua vida. Porque antes você vai começar já a brigar por direitos, a garantir tratamentos, terapias, e melhor vai ser a vida de todo mundo ali. Só que realmente é muito difícil. E aí, quando veio o diagnóstico aos 7 anos, mas a Alice já fazia terapia ocupacional, psicólogo, fono, desde 1 ano de idade. Eu lembro que, com o diagnóstico, eu tenho a memória dos meus pais chorando, da minha mãe, aquela crise dentro de casa. Mas assim, a Alice já era autista desde sempre.
Minha mãe já estava com inúmeras terapias, meu pai, todo mundo já tinha dificuldades. Mas quando veio o diagnóstico formal, veio a crise. Veio ali o momento de choro, de luto. E aí, né, a minha mãe é assistente social, já lidava muito com essas diferenças. Então parece que ela também foi meio preparada, sabe? Para ser mãe da Alice, para ter todo esse enfrentamento. E meu pai, por tabela, que nunca deixou a gente, nunca abandonou, sempre exerceu ali o papel de pai mesmo que se espera, que eu queria que todo autista tivesse. Então, esses desafios acabam moldando também profissionalmente, né? Não tem como eu separar a Júlia, a irmã da Alice, da Júlia, delegada de polícia. Tem muito da Júlia, delegada de polícia, que eu devo à Alice, né? Eu ser combativa, eu não desistir, eu enfrentar determinadas coisas. Tem muito aí da irmã da Alice aqui. Sim, e a gente percebe que tudo isso que você, tudo isso que você passou te faz defender diversas causas. Sim. Do autista, da mulher, dos animais. E as pessoas te apoiam na defesa dessas causas? Você se sente, né, ali apoiada ou tem muita crítica? Como... Então, eu sempre falo, eu defendo pessoas e animais. E também falo, quem defende animais, defende muito mais também pessoas. Porque a gente está falando de seres vulneráveis, que não tem quem defenda, que não tem voz, que não conseguem brigar muitas vezes pelos seus direitos, porque historicamente foram discriminados e considerados inferiores. E os animais estão aí nesse protagonismo aí de seres inferiores ainda. As mulheres já tiveram isso, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e os animais. Então, todos ali se igualam em determinado momento na vulnerabilidade, né? Na necessidade de defesa, de garantir direitos. E, realmente, algumas críticas são muito ferrenhas aí em relação, por exemplo, à defesa dos animais. Ah, mas por que você não vai ajudar a pessoa antes? Mas por que você não se preocupa com os moradores de rua e tal? Mas quem disse que eu não me preocupo? Quem disse? Uma coisa exclui a outra, né? Isso que eu sempre falo. Uma causa, ela não exclui a outra. Quem defende animais, defende pessoas também. Porque tem ali essa luta por uma igualdade, pela solidariedade de forma geral. Então, assim, eu sempre falo, uma causa não exclui a outra. Pode ter certeza que da mesma forma que eu brigo para que determinado animal não seja maltratado, para interromper determinada violência, eu vou fazer isso com uma criança, com uma mulher, com um idoso, com um homem, com qualquer pessoa que eu tenha a capacidade ali de intervir, de fazer o melhor que eu posso. Então, assim, e geralmente quem critica não faz nada, nem pelas pessoas, nem pelos animais. Então, eu não levo muito em consideração críticas que tentam aí diminuir o trabalho de que beneficie alguém que está em sofrimento, seja pessoas ou animais. Eu levo, sim, em consideração críticas que são as críticas construtivas. Isso eu levo em consideração. Realmente a gente tem que ser muitas vezes mais ponderada, não dá para ser extremista, não dá para querer, né, tudo do nosso jeito, até aí ok. Mas agora críticas que visam desmotivar os atos de trabalho, os atos de caridade, isso, na verdade, tem um efeito contrário em mim. Daí é mais que eu faço, é mais que eu ajudo, é mais que eu trabalho. Então, mas sim, críticas existem. Inclusive, tem um vídeo que eu postei da Alice, das crises da Alice, que tiveram aí meses que a gente passou muitas dificuldades esse ano também. Cada ano, nenhum ano é super tranquilo. Todo ano tem um momento de maior crise. E aí eu filmei alguns momentos que davam para filmar da Alice, né? E com a autorização aí dos meus pais, a aceitação, eu divulguei esse vídeo. Então, eu divulguei vários momentos da crise, de agressividade, de choro, de grito, de tudo. E aí, uns momentos passando a crise, né? Com o passar dos dias, né? Ela foi novamente mudando de comportamento. E aí, eu descobri que a Alice, né? Os autistas, as famílias atípicas têm haters. Assim, muitos comentários que você lê e você fala, não acredito, acho que a pessoa tá falando isso, acho que pra se aparecer, porque não é possível que alguém pense desse jeito. Eu li, alguns eu li. Triste. Aí eu falei assim, não é possível. Só que eu tenho um preparo já. Eu falo que a polícia, né, é uma grande escola. Então, assim, eu não me atingi tanto. Mas tem gente nos comentários que eu percebi que defendiam a Alice, que ficaram muito mais chateados e revoltados do que eu.
Então, assim, óbvio que aquilo me incomoda como ser humano, porque não é possível que alguém ainda tenha essa visão, né, de tanto ódio, de tanta raiva relacionado às pessoas diferentes. Mas assim, eu não me deixei abater, pelo contrário. Mas que eu vou fazer questão de mostrar como os autistas, pelo menos, né, do nível de suporte da Alice, essa realidade, como ela existe, como ela precisa ser entendida, inclusive pelos poderes públicos, para terem políticas públicas, para terem escolas inclusivas, para terem terapias, principalmente para aquelas famílias que não têm acesso. Né, que não tem financeiramente, é difícil você conseguir tudo aquilo que um autista precisa. Mesmo nós tendo plano de saúde, é muito difícil. Você tem que brigar judicialmente para conseguir direitos com o plano de saúde. Agora, imagina quem não tem plano, quem depende aí, né, do sistema público, que embora dê muito suporte, não tem vazão, né, não dá para atender todos da forma como deveria. Então, assim, tenho críticas, mas as críticas, elas, assim, me servem como combustível para eu poder fazer mais, para eu continuar trabalhando por eles. Sim, e dentro de tantos desafios, dificuldades, barreiras que você enfrentou, qual foi o seu principal motivador? Porque você foi passando, né, dificuldade não só entre concursos, na vida dentro da família, na profissão, na aceitação por ser mulher, em tudo isso. E o que te motivou? O que me motiva diariamente, eu acho que é a esperança de um mundo melhor. E aqui eu não é clichê isso. Eu tenho dentro de mim muita esperança de que se eu trabalhar muito, eu vou conseguir fazer uma pontinha de diferença. Então, assim, eu tenho reabastecida essa minha esperança de diferentes formas. Então, quando um animal que eu resgatei de maus tratos com apoio da ONG, da UIPA, ele consegue um lar, para mim aquilo é mais um combustível. Quando a Alice tem um desenvolvimento ou uma sacada que eu falo, nossa, Alice, não esperava isso, é um combustível. Quando a gente tem oportunidade, né, de falar com pessoas que também estão prontos para nos ouvir e admiram e falam, nossa, com você eu mudei a minha visão, com você eu realmente pensei que adotar animais é a melhor opção. Ou com você, com a sua palestra, eu consegui denunciar um abuso que eu sofri, sabe? É outro combustível. Então, assim, eu tenho uma fé muito grande de que o trabalho pelo próximo vai transformar o nosso mundo. E isso, obviamente, advém da minha base familiar e religiosa, né? Então, meu pai é espírita, minha mãe é católica. Eu tive a formação dos dois, sabe? Fiz crisma, fui na mocidade espírita. E uma coisa em comum que a gente encontrou ali, né, como família, foi que fora da caridade não há salvação. Porque fora da igreja há salvação, porque você pode não acreditar em Deus, só que se você tem bons valores, bons princípios, você vai ajudar, você vai se salvar diariamente. Só que fora da caridade realmente não há. E não só a caridade financeira, uma caridade, né, que é mais fácil, inclusive, a caridade material, mas a caridade de tempo, né, disponível para o outro, de trabalho braçal. Aí isso não tem como a gente substituir nós, seres humanos. Então, meu pai deu exemplo, minha mãe deu exemplo, através, né, de vários acontecimentos na vida, e isso foi me fortalecendo. Então, acho que o combustível de que a esperança aí num mundo melhor depende da gente, faz com que eu continue trabalhando todos os dias. Eu sempre falo, eu não estou aqui a passeio de férias, eu estou aqui para trabalhar. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado também, né? Sim, Porque eu fico pensando em você. Agora você está se candidatando a ser vereadora, que você vai contar aqui para nós um pouquinho também. Sim. Do seu projeto futuro, mas é mulher, você tem namorado, é a causa animal, é a causa autista, né? Tem horas que você para e fala, eu vou ficar doente, eu não tô aguentando, ou eu preciso me policiar, cuidar da minha saúde. Preciso. Não, isso sim. Mas aí a minha válvula de escape é cuidar dos animais. Seu namorado não te dá umas broncas, assim? Dá. Porque ele tenta. geralmente homem dá uma bronca, você tem que dar uma desligada, Sim. desacelerada. Mas eu falo, você que tem que trabalhar mais. Você que é muito calmo e tranquilo. Aí eu falo... Ele também é policial? Ele também é policial. E ele é tranquilo? É muito tranquilo. Nunca teve bicho.
Nunca teve um animal. E lá em casa, cada cômodo que você entra é um bicho. Ou é um gato que sai, ou é um cachorro que sai. E ele se assustou? Com certeza. Todos os dias ele se assusta. Um dia ele passou domingo comigo. Eu falei, ai, vamos lá no canil comigo? Chegou a cama dos cachorros. Aí ele teve que me ajudar a montar todas as camas. Ele falou, isso aqui eu nunca esperei. Eu pensei que era namorar uma delegada. Mas montar cama de cachorro, assim, eu nunca imaginei. Não tava no contrato isso. Falei, da onde vem isso? Tem muito mais. Porque realmente é uma realidade bem diferente. Total. Né? Então é uma dinâmica muito grande. Mas, obviamente, eu não dou conta de tudo. Não tem como falar, como você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Porque a gente sai do útero da nossa mãe já... Parece que eu falo pra ele, mas não sei se ele acredita. A gente sai com aquela cobrança já, né? Que a gente precisa abraçar o mundo. A gente quer mudar algumas pessoas, obviamente. Mas que a gente tem que dar conta da casa, do filho, do trabalho, do marido. E às vezes a gente se esquece um pouco e vai colocando embaixo do tapete. Eu vou no médico amanhã, eu vou depois, enfim. Eu tento me policiar realmente. Eu tenho que marcar no calendário, ter metas. Não, eu preciso marcar médico. Por exemplo, esse ano eu não consegui ainda marcar um médico. Então, assim, porque senão a gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro. Então, eu fico me policiando sim nisso. Às vezes não consigo, dou uma exagerada, mas aí eu vou sempre, tento, né, trabalhar minha parte espiritual para não ficar totalmente desconexa também e só vivendo em piloto automático. Porque senão a gente acaba sendo sugado pela realidade e é perigoso para a nossa saúde mental. Então, assim, eu me amparo muito na fé e no estudo eu tento ser voluntária, né, de um curso básico de espiritismo para eu não me desapegar completamente, para pelo menos uma vez por semana eu ter 1 hora para cuidar aí desse lado espiritual e acabo prestando mais atenção realmente nas minhas necessidades, assim, sabe? Eu falo saúde em primeiro lugar. Realmente, a gente tem que cuidar da saúde física e mental. Então, se eu dou uma deslanchada, eu já me matriculo em alguma coisa para eu tentar realmente me cuidar. Eu acho que isso a gente tem que prestar muita atenção, né? Não deixar a gente de lado também. Total. Sim, mas é muito boa essa nossa conversa, porque ajuda a gente a reacender aquela chama de que ainda existe esperança nas pessoas. Porque em São Paulo, no dia a dia, na vida, a gente vai perdendo um pouco, parando um pouco de acreditar no ser humano. Porque Sim. um matando o outro, né? É aquela coisa. E quando a gente vê o seu exemplo aí como pessoa, tudo que faz por, né, todo mundo, né? A gente cria até reacende aquela chama de não, existem ainda pessoas que buscam algo melhor, que querem trazer uma mudança real e não só vinculada ao interesse, A sua né? história é Então, instigante, muito porque bom além de ouvir. 3 milhões de views, você começa a seguir... Nós começamos a seguir nas redes sociais, a gente vê que é muito por detrás da Júlia Nunes, né? São várias coisas que abrangem, assim, é lindo de ver a sua história. Ver que você é uma pessoa que se dedica tanto pro próximo, e a gente vê hoje as pessoas fecham no trânsito e saem xingando, e tudo acontece, e eu até falo com ele de manhã, nossa, a pessoa parece que não tem Deus no coração, já sai querendo brigar, arrumar confusão na rua logo cedo. Gente, que isso? E é bom ter bons exemplos, assim, ver que você Ai, que bom. tá ali, você tá até onde a gente vê, né? Você tá forte e lutando por E sempre. torcemos para que você consiga aí conquistar o cargo de vereadora, né? E subindo aí na política. Porque a nossa política precisa disso, de pessoas com que certeza. querem fazer a diferença. Isso virou algo raro. Eu resisti a pensar, né, que realmente a gente tem que se intrometer na política também. Mas também tive viradas de chave em relação a isso. Nunca pensei, colocar meu nome aí à disposição como pré-candidata a vereadora. Nunca fez parte da minha realidade. Eu estudei muito para ser delegada de polícia, estava exercendo no meu máximo o cargo de delegada de polícia, mas as dificuldades do dia a dia foram me mostrando que não bastava ser delegada de polícia, que eu tinha que fazer mais, de alguma forma, para conseguir transformar ali a minha micro-realidade social da cidade de Itapetininga. E aí, por realmente passar inúmeras dificuldades, tanto, né, institucionais, como ali como protetora de animais, eu falei, realmente não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer algo politicamente. Tanto pelas crianças, vítimas de crimes sexuais, quanto pelas mulheres, quanto pelos animais e autistas. Eu falei assim, não vai ter jeito se não for politicamente mudar isso. E aí, resistindo, e eu falei, enquanto
os maus governam, os bons se silenciam e não vai adiantar. Então, realmente, a gente tem que mudar essa estrutura política. Sim. E aí, aceitei também esse desafio e estou disposta, né, com muita coragem, como eu sempre tive aí, de fazer a diferença também politicamente agora. Pena que é só na sua cidade. Queria votar. Né? Calma, mas um dia ela ainda vai para outras, a gente vai ter essa oportunidade. É um orgulho para nós ver que você tá nesse caminho e você busca cada vez mais. Você não para por aí. Né? Não sei de onde você tá tirando tanta energia. Como é o nome do seu namorado? Walter. Como segura essa mulher, né? Porque eu acho que ainda vai muito além disso aí, viu? Olha, ele passa um perrengue. E como foi essa notícia pra ele, que você tá sendo pré-candidata? Ele me apoiou. Ele me apoiou muito. Ele me apoiou. Porque ele viu, ele falou, Julia, tá pequeno pra você, você tem que realmente... Se você tem energia de trabalho, você tem fôlego, realmente você vai ter mais trabalho pra fazer, pra você alcançar o que você quer. Então, eu recebi muito apoio. A minha mãe, primeiro, falou, você tá louca? Minha mãe falou. Meu pai teve essa reação quando eu fui ser polícia. E minha mãe teve essa reação quando eu me coloquei aí à disposição. Você surpreende muito eles, né? Foi meu pai, coitados, assim. Meu pai, o que a minha filha vai ser sendo delegada, sendo policial? E minha mãe, o que você vai se meter na política? Você tá louca? Aí eu falei, mãe, mas o que você espera de mim? Você já não tá vendo o que eu tô fazendo? E não tá dando certo? Assim, não tá sendo suficiente. E as pessoas, né, a gente quer lutar para mudar essa realidade. E aí ela falou, não, tá bom, vai. Então vai com Deus, não vamos lá, não vai. Mas foi assim, foi os dois ali, em determinados momentos, não esperavam. Ah, mas eles devem olhar para você com orgulho, né? Que mulher que nós criamos, né? Mas eu falo, deu a vocês, né? Ninguém mandou, vocês me deram um exemplo, agora vocês têm que aguentar. Júlia, agora a gente vai para um momento mais aguardado aqui do nosso podcast, que é o momento Rios Bate-Bola. Eu vou te falar 10 palavras e frases e você me responde o que vier à sua mente, ao seu coração, que essa é a graça aqui desse episódio, tá bom? Tá bom. Eu vou começar falando o que a sua família representa hoje para você. Minha família, ela representa a base do que eu sou. Ela representa o que eu sou, realmente. Deus é algo que eu tenho certeza que me move a ser uma pessoa melhor. São tantos desafios, mas tem um que te marcou, que você conseguiu, né, vencê-lo, mas que ficou isso dentro de você? São inúmeros desafios. Profissionalmente, foi quando eu ingressei numa arena de uma vaquejada clandestina sozinha para parar a prova. E tinha, assim, uma centena de homens ali, de peões. Realmente eu me coloquei em risco. Não sei se eu faria algo desse tipo de novo, mas era o que era necessário e que eu precisava fazer. Mas aquilo ali, profissionalmente, foi um dos maiores desafios que eu tive como mulher, como delegada de polícia. Isso me marcou muito. Como os animais, eles têm esse grande significado, eu te falo por quê. Eu sou alucinada por animais, principalmente cachorro. Eu sinto que eles conversam muito comigo através do olhar. Cachorro de rua, então, é só eu fazer um carinho e eu converso com eles no olhar e eles começam a me seguir. O Alan sabe, a gente já foi para alguns lugares de férias e aí eu olho pro cachorro, não sei que a gente transmite energia, começa ele a me seguir pela cidade inteira. Pena que eu não tô no meu estado, senão eu levava ele para casa, né? O que eu quero te dizer? Você sente esse carinho, essa energia transcendental dos animais para com você? Sinto e eu, às vezes, parece que eu sinto a dor deles, o sofrimento deles. E isso é tão forte em mim que eu não consigo não fazer algo. Então, assim, eu tenho que fazer algo por eles. Os animais, eles sentem dores, frio, fome, sede, como qualquer um de nós. Então, se a gente tem essas sensações, são as mesmas que eles têm. Então, não tem como tratar com crueldade, maldade ou deixar isso acontecer. Então, assim, eu sofro muito com isso. Sofro diariamente. E aí, para eu não adoecer, eu passei a trabalhar para mudar essa realidade. Porque senão eu ia realmente adoecer, de ver tanto sofrimento ainda que eles passam. Uhum. Tem alguma meta que você ainda não alcançou, mas que
tá dentro do seu subconsciente que em breve vai se tornar realidade? Olha, mudar politicamente essas realidades é um grande sonho. Que eu não imaginei que eu pudesse alcançar, mas agora eu entendo que tem um caminho, que é possível. Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para conseguir, por exemplo, transformar aí a questão da causa animal, da causa dos autistas na minha cidade e aonde eu for chamada. Então, eu quero fazer parte dessa mudança através do meu trabalho. Depois de toda essa trajetória linda que você contou para nós aqui, teve algum episódio, alguma vitória que você vai levar, se você um dia quiser ter filho, neto, enfim, crescer a família, você faz questão de contar? Olha, eu vou pegar profissionalmente também, que está, né, em foco. Eu soube mês passado que uma investigação que eu fiz de um criminoso sexual, ele foi condenado a 8 anos e 6 meses. Por uma investigação que eu e minha equipe fizemos. Então, isso mostra também que um bom trabalho, um comprometimento com a sociedade, a gente tira de perto de nós, pelo menos temporariamente, pessoas que fazem muito mal e destroem vidas. Então, isso é um dos motivos também de eu lutar tanto combatendo os crimes sexuais, porque eles destroem famílias inteiras e gerações, porque esses traumas, né, de crimes sexuais passam de geração para geração. Então, isso é uma das coisas que vai me levar, se eu tiver filho, né, enfim, a saber quem eu sou, o quanto a gente conseguiu fazer, porque uma vida que a gente salve, né, um crime desse tipo que a gente evite, faz tudo valer a pena para nós. Então, eu fiquei muito feliz de ver o resultado do nosso trabalho, do nosso empenho, que foi muito difícil. Demandou aí bastante tempo, perícias complexas, mas isso me levou a pensar assim, você tá no lugar certo, você tem que continuar e não pode baixar a guarda. Você tem que persistir, porque foi uma vítima, né, que teve, infelizmente, ali a dignidade sexual atingida, mas assim, outras não terão, pelo menos por esse tempo. Né, de 8 anos aí, ficando preso, esse criminoso. Então, são diferenciais aí que me fazem persistir. E um outro da minha vida pessoal foi cuidar da minha avó na fase terminal de câncer, que eu tenho muita saudade dela. Eu morei com ela nos últimos 2 anos da doença. E ela me deixou muitos exemplos também, assim, de fazer pelo outro o máximo que der, cuidar, dar amor, porque por mais difícil que esteja sendo, né, aquela fase da vida da pessoa, quando ela tem um acolhimento, quando ela se sente amada de alguma forma, isso vai reverberar, né, no espírito, na vida dessa pessoa. Então, a minha avó, eu não desisti muitas vezes de fazer algo muito difícil pelo exemplo da minha avó. Então, assim, foi uma coisa que eu vou levar para sempre também comigo. Ah, que lindo. Não vou chorar, porque eu prometi que eu não ia hoje, hein? E quando você recebeu o meu convite para participar aqui do nosso podcast, você já pensou assim, nossa, o que tá acontecendo? Ou não? Você tinha entendido a nossa ideia inicial? Não tinha entendido. Então eu falei, gente, mas investimento, o que eu tenho a ver com isso? Eu falei, meu Deus, e aí que eu fui ver quais eram, né, os convidados. Falei, não, acho que realmente eles querem ouvir alguma coisa diferente que não tem a ver com investimento. Então, assim, foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que, né, vocês da área de investimento, de finanças, fossem se interessar, né, por uma pessoa que não tem, né, relação inicial. Mas aí a gente vê também que tem coisas em comum, né? Alguns desafios, algumas batalhas, especialmente como mulher, nos identificam como pessoa. Então, e para você também aí, né, como homem que vê também as dificuldades das mulheres, né, do seu lado, da sua família, eu acho que isso um agrega ao outro. Por isso que eu sempre falo, a gente sempre tem que ouvir e tem que aceitar o diferente, porque sempre vai nos agregar alguma coisa. Então, eu fiquei muito feliz de vocês me fazerem também pensar fora da caixa, de me colocar em um outro ambiente que não é a minha área, mas que me expõe também a novos conhecimentos.
Ai, mas se você tá feliz, imagina eu aqui, né? Você quer contar um pouquinho pra nós dessa sua... Como é que funciona? É uma pré-candidatura à vereadora, ainda não é oficial, né? Isso. A pré-candidatura é oficial, eu já lancei, coloquei o meu nome à disposição do partido, que eu sou filiado, do PSD, como uma das pré-candidatas. E aí tem a convenção partidária, que eles vão realmente aceitar ou não a pré-candidatura. Isso, então, dia 1º de agosto, a gente vai saber se eu me torno candidata a vereadora. Porque eu tenho que ter essa aceitação partidária e da Justiça Eleitoral. Então, isso como eu falei, é um novo desafio. Eu entendi que era necessário para mim e para conseguir mudar aí politicamente essas causas que eu defendo que são causas da sociedade, porque são temas sensíveis que em determinado momento da vida qualquer um vai se deparar. Ou vai se deparar com algum tipo de deficiência na família, porque eu acho que a gente não precisa esperar ter a deficiência para a gente ter essa visão de ser útil, de ajudar ou de aceitar. Porque eu já escutei uma palestrante falando, em determinado momento você vai se deparar, você vai adquirir alguma deficiência. Porque você vai se tornar idoso, você vai ter dificuldades motoras, possivelmente, você pode sofrer algum acidente, você pode ter alguma deficiência física, você pode ter qualquer outro tipo de episódio na vida que você vá se deparar com as dificuldades, né, de ser uma pessoa aí que tenha alguma necessidade de suporte. Ou você pode ser vítima de alguma coisa, você pode ter um filho aí que vá nascer, né, com alguma deficiência, que você descubra que é autista, ou vai ver um cachorro de rua atropelado e você fala, o que eu faço? Vai ver alguma pessoa maltratando um animal, para quem que eu posso ligar? Então, em determinado momento da vida, a gente vai se identificar. Ou como mulher vítima de um relacionamento abusivo, vítima aí de uma violência dentro da casa, ninguém está imune a esses temas. E eu falo também, como delegada de polícia, não é porque eu sou delegada, porque eu trabalhei na delegacia da mulher, que eu não fui vítima de algum tipo de violência contra a mulher. Fui e posso ser novamente. Então, assim, eu falo isso em todas as palestras. Pessoal, você pode ter o nível intelectual, o poder financeiro que for, mas nós, mulheres, podemos ser... Ou já fomos ou seremos vítimas de algum tipo de violência. E isso, assim, é claro, porque a estatística mostra que 1 em cada 5 mulheres do nosso ciclo foi vítima ou está sendo vítima. Então, assim, você, por exemplo, tenho certeza que você tem alguma história para contar. Ou eu já fui vítima, já. Ou de ser vítima, ou a mãe, ou a avó, Sim. ou a irmã, ou a prima. Isso faz parte da nossa realidade. Então, a gente tem que encarar isso como um problema social que todo mundo precisa combater. Como pai, como irmão, como namorado, como marido, como avô. Enfim, tanto homens quanto mulheres. Não é uma causa só das mulheres. Né? Concordo plenamente. Porque a gente não quer repetir, por exemplo, na nossa família, que tenham outras que passaram, né, pelo mesmo tipo de violência. Sim, a gente quer, principalmente como homens, extinguir isso, porque é um comportamento não aceitável pro homem, né? Você vê um par seu agindo dessa forma, é terrível, né? E depende muito de nós daqui pra frente, né? O Alan, ele tem um filho que eu faço questão, desde que ele mora conosco, de com mulher, não. Com mulher não se fala alto. Ah, ela veio pra cima de mim. Então você fala, olha, eu vou deixar você aqui, eu tô indo embora, porque jamais. Sim. Então eu acho que é muito de nós como a gente cria essa nova geração, sabe? Respeite as mulheres. Ela gritou com você, você não tem que admitir, mas você não precisa ficar no mesmo ambiente que ela. Então parte muito da nossa educação de hoje em diante, né? Sim. E são atos pequenos do dia a dia. Por exemplo, arrumar a cama. Lavar a louça é função de todo mundo da casa. Não é só função da mulher. Claro. Então, assim, são pequenos atos que a gente vai modificando aquilo que era comum. Essa cultura do machismo, ela começa a ser modificada dentro da nossa casa. Ensinando as crianças a serem antimachistas. Do tipo... Todo mundo tem que lavar a louça. Hoje é meu dia, amanhã é seu dia, amanhã é da sua irmã, amanhã é da sua mãe, da sua madrasta. Arrumar a cama, limpar a casa. A partir daí, a gente já começa a transformar aquele menininho a enxergar o mundo diferente. Porque senão a gente sempre vai manter esses papéis
né? Eu concordo plenamente. Então, Em casa é tudo doutrinadinho. Até não Sujou, só lavou. pelo lado da mulher, mas para ter independência, ter autonomia. Exatamente. Pra vida. Crescer uma pessoa encostada, né? Sem pequenos atos que a gente já começa a Exatamente. demonstrar que a pessoa tem que ter proatividade para Sim. tudo, né? Total. Sim, Então a sim. gente compartilha dessa mesma ideia. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas acompanharem a famosa Alice, porque eu de fora já peguei um amor. O nosso dia melhora quando você vai lá com o seu cafezinho, você mostrar ela. E ela toda simpática, né? Ela tem, assim, olha. nas câmeras, A né? simpatia Ela dela. gosta de ser filmada? Ou às vezes ela se gosta irrita? muito, não gosta. Quando eu peço pra tirar, vamos tirar uma foto, ela entende. E ela não quer, ela sai, e ela percebe quando a gente tá filmando ela. Ela dá uma olhadinha assim pro celular, ela vê, né? Então, assim, quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram como @delegadajulianunes. Lá eu deixo claro e muito aberto a vida como ela é. Não tem uso de filtros. Alice também, à medida do possível, a gente mostra, né, o que dá, porque tem coisas que não dá pra mostrar. Mas assim, eu estou super à disposição de quem quiser contribuir também com os trabalhos sociais que a gente faz, tirar dúvidas, convites para palestras, podcasts. Eu sempre estou muito à disposição, porque aonde eu puder falar assim, né, sobre incentivar as pessoas também a lutarem pelos seus direitos, a lutarem para combater as violências, eu vou estar presente. Então, podem me convidar que eu estou à disposição. Pegando esse gancho pra gente fechar com chave de ouro, queria que você agora, por nosso Pai Celestial, seja usada neste momento para edificar vidas, seja em prol da causa animal, do autismo, de você mulher, você delegada. Uma mensagem final aqui para todo mundo que te assistiu até aqui nesse podcast. Eu queria agradecer o carinho, a oportunidade de ter um espaço de fala, porque isso realmente faz muita diferença pra gente, de ter essa oportunidade de falar com outras pessoas de diferentes segmentos, para despertar aí essa vontade de fazer diferença no mundo. E embora seja clichê, se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que fazer parte dessa diferença. Não dá pra gente se isentar dessa responsabilidade. Então, isso é o que me move, de fazer parte da diferença. Eu não quero esse mundo para minha próxima geração. Eu quero um mundo muito melhor. Então, eu tô aqui trabalhando para isso e vou continuar até quando Deus permitir. Então, eu espero também que quem esteja nos ouvindo, na sua realidade, a gente não precisa de grandes transformações, a gente precisa de pequenos atos para fazer essa diferença. Então, se você não pode ajudar financeiramente uma causa, ajude com sua força braçal. Se você não pode também financeiramente, fisicamente, ajude com pensamentos, com palavras de incentivo, com palavras de afirmação, que eu tenho certeza que isso também vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que está trabalhando dia e noite para um mundo melhor. Então, assim, todo mundo pode fazer a diferença. Não nos isentemos. Eu acho que esse é o que eu sempre penso, assim, na vida. Eu queria ficar horas conversando com ela. Pena que não pode, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente no meu nome, em nome do nosso podcast, em nome da nossa assessoria de investimentos. Foi uma honra te receber aqui, por mais pessoas com coração lindo como você, por mais amor nesse mundo menos ódio. Verdade. As pessoas terem... É muito fácil a gente acordar e falar assim, eu não vou ter um bom dia e vou descontar minha raiva no mundo. Daqui a pouco vira a chavinha. Não, a gente tem que pensar no próximo. Não é só palavras, são atitudes, né? A gente dá o pontapé inicial da sua coragem, vê em você mais mulheres com essa força, com essa grandeza, porque infelizmente, leis lá de trás, a gente tem isso que a gente tem que ser oprimida, a gente não tem voz. E a gente vê em você esse espelho para que mais mulheres em casa encontrem essa força, essa coragem, saibam que você pode, é só você querer, não deixe nada acabar com essa força dentro de você, porque às vezes a gente se negligencia, né? Pensa mais nos outros do que nos nossos próprios sonhos. Então,
Obrigada pelo esse prazer de ouvir essa história linda. E eu tenho certeza que você vai muito além. E quando ela chegar, quem sabe, uma futura presidente do Brasil, você volte. E eu falo, tive a honra de entrevistá-la. Sim, muito obrigado pela sua presença, Júlia. Foi fantástica a nossa conversa. eu que Como agradeço. toda, agregou demais, né? Espero que você tenha gostado também. Com certeza. Espero aí que a gente consiga até ter trabalho juntos, porque eu preciso, né, de uma Olha! assessoria de investimento. Pode contar com a gente. Isso é muito importante, né, para os funcionários públicos também, como eu falei. Né, a gente tem aí uma renda mais enrijecida, mas também tem oportunidade de ter uma renda extra, de ter, né, melhorar, né, a nossa vida financeira. A nossa porta pra você vai estar... Ah, não vou aberta, obrigada. não. Vai estar escancarada. Quando você quiser voltar aqui na nossa assessoria, você será muito bem-vindo. E isso salva a vida de muitas mulheres também. Com certeza. A independência financeira é um dos fatores de maior repercussão na vida de uma mulher para sair aí de um ambiente de violência, de um relacionamento abusivo. Então, eu tenho certeza que o trabalho de vocês também ajuda a transformar muitas vidas relacionadas a isso. Agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade de ser recebida com tanto carinho. Muito obrigada. Imagina, Gente nós que que agradece. agradecemos, viu? E pra você que ficou até o final, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mulher linda, maravilhosa, com essa força de vontade. E eu também espero que vocês coloquem nos comentários, né, por mais a Alice lá no Instagram dela, o que vocês querem assistir lá, que eu tenho certeza que ela vai olhar todos os comentários com o maior carinho. Já deixa seu like, e você que ainda não é inscrito, eu não sei o que esse pessoal tá esperando pra se inscrever, mas já se inscreve, que eu tenho certeza que o algoritmo vai entregar cada vez mais o nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. E que se duvidar, né? O próximo episódio ainda promete mais ainda. É Então surpresa. aguardem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.